Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. You are fake news. Onde é que eu provoquei em algum momento o Supremo Tribunal Federal? As chamadas fake news. Um dos problemas das desinformações é que elas parecem notícias reais, mas não são. Aqui na série Parece, mas não é, vamos te ajudar a entender melhor como funciona o jornalismo e como não cair em fake news. Eu sou Beatriz Crivellari e vou te acompanhar nos nossos próximos episódios. Para começar a falar sobre pauta jornalística, vamos usar de exemplo uma postagem veiculada nas redes sociais há poucos meses que dizia que Bill Gates, fundador da Microsoft, não vacinou seus filhos. Este é um típico caso de desinformação. Apesar da imagem da família do empresário ser real, ela foi utilizada fora de contexto. A afirmação que vem abaixo dela se enquadra como conteúdo fabricado, aquele produzido com a intenção de enganar quem recebe a mensagem e prejudicar quem é o assunto. E o pior é que muita gente acreditou nessa mentira, porque afinal parece verdade, mas não é. Inclusive, teorias que falsamente ligavam o empresário ao coronavírus foram mencionadas 1.200.000 vezes na TV ou nas redes sociais entre fevereiro e abril de 2020. Tal é o alcance que as desinformações podem ter. A melhor forma de perceber que se trata de uma desinformação é verificar se a postagem responde a 6 perguntas que uma pauta jornalística de qualidade deve ter: o que, quem, quando, onde, porquê e como. No caso dessa postagem, por exemplo, não há nenhuma explicação de como essa informação surgiu e de quem é o médico que a revelou. A pauta serve como base para todo o resto da matéria. Nela, geralmente, o repórter indica o tema da reportagem, a abordagem que ele vai usar e as fontes que ele pretende entrevistar. O professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, ajuda a explicar melhor esse conceito tão importante para o jornalismo. A pauta, em resumo, é a orientação essencial para que uma reportagem seja feita. É uma espécie de plano de trabalho ou uma espécie de programa de viagem. Quanto mais o planejamento puder prever detalhes, puder esmiuçar possibilidades, a chance de êxito é maior. É através da pauta e dos critérios de noticiabilidade que as notícias são selecionadas, geralmente numa reunião de pauta com todos os jornalistas do veículo. Os critérios de noticiabilidade são aqueles que definem o que deve ser notícia ou não. Eles levam em conta, principalmente, o interesse público sobre os acontecimentos. Existe noticiabilidade naquilo que modifica as expectativas do cidadão e, portanto, precisa ser tornado público. O que deve ser publicado? Aquilo que diga respeito ao exercício dos direitos das pessoas. A função principal do jornalismo é atender ao direito básico do cidadão à informação. Por isso, ao fazer qualquer reportagem, o jornalista deve ter em mente o compromisso que tem de garantir esse direito, levando para público qualquer informação verdadeira e de qualidade que possa afetar a vida das pessoas de alguma forma. Qualquer assunto, qualquer acontecimento, qualquer decisão de alguma autoridade que afete direitos das pessoas, positivo ou negativamente, constitui assunto de interesse público. O interesse público significa algo além de uma determinada pessoa ter interesse em determinado assunto. Significa algo além da curiosidade. Na prática, são algumas dessas questões apontadas pelo professor que norteiam o início da produção de uma notícia. Para falar um pouquinho sobre isso, conversamos com a Mayara Teixeira, jornalista do programa Profissão Repórter da Rede Globo, que mostra os bastidores da notícia. E, a princípio, precisa ter um tema interessante, relevante,
Depois a gente eu tento sempre sugerir uma abordagem, um olhar. Acho que isso faz muita diferença, no meu caso, né? Porque a gente pega temas que estão sendo ditos em vários jornais, mas e aí? Por que a profissão repórter deveria fazer essa pauta? Como é que um programa de 35 minutos pode abordar esse tema? Então eu tento pensar numa ideia que seja interessante, relevante, numa abordagem para isso, e eu tento sempre já produzir algum acesso. Por isso, não estranhe se algum dia ver uma notícia sendo abordada de formas diferentes em cada veículo. Isso tem a ver com abordagem ou ângulo jornalístico. Você pode ter uma mesma história contada de muitas maneiras diferentes, em muitos veículos de imprensa diferentes, e nenhum vai estar mais certo ou mais errado que os demais, cada um deles na angulação dos seus públicos. A pauta bem elaborada, ela já tem indicações sobre essa angulação. A Mayara contou um pouquinho pra gente como ela faz a elaboração de uma pauta na prática. Eu quero muito falar sobre mudança climática. Esse é meu grande tema. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero produzir uma viagem para a Antártica. Essa é a minha abordagem. Uma imersão. Mas para sugerir isso, eu preciso de um acesso. Então, eu entro em contato com os professores e consigo... posso ir? Posso estar junto com vocês nessa viagem? Geralmente é assim, entendeu? Eu estruturo assim, da ideia maior para uma abordagem para o acesso. A pauta é apenas um início de um grande processo, que você vai poder continuar acompanhando ao longo dos nossos próximos episódios. Até lá! Oi, eu sou um dos produtores dessa série e tô aqui para te dar uma dica para você não cair em desinformação. Se você leu alguma coisa no seu celular e sentiu a alma lavada, ficou muito indignado ou com raiva de alguém, espere umas 2 horas e veja se aquilo está confirmado em algum lugar. Esse tipo de sentimento, quando ele aflora, é o melhor termômetro para desconfiar de um relato. Não passe adiante, espere e cheque em outros veículos de informação.